Vamos lá, vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre fechamento de caixa, né? Que o pessoal fala muito, Fernando, eu quero saber como é que eu faço para fechar as contas da minha empresa. Todo mundo acha que no sistema tem um relatório onde tu vai dar um clique e magicamente tu vai saber se deu lucro ou não. E eu vou mostrar para vocês que existem algumas dificuldades para que isso aconteça, tá? Então a gente tem que fazer análise de financeiro, análise de estoque, para saber, né? E análise das contas a pagar e a receber para ver como é que tá, né? Então não é simplesmente clicar no botão e tá tudo ok. Eu vou explicar aqui duas maneiras bem simples de vocês entenderem. Vamos dar um exemplo de hoje é dia das crianças, não sei se vocês notaram, 12 de outubro, eu tô aqui gravando. Então vamos fazer o primeiro passo. Vamos dizer que a gente vai vender um videogame, olha só que legal. Vender. Eu quero pensar, mas o software é de carro, não, mas hoje as crianças vão vender um videogame. Vamos lá, um Xbox One, né? Deixa eu ampliar isso aqui para vocês enxergar bem, né? Todo mundo sabe que é um videogame, então vai ficar fácil de vocês entenderem. Se eu vender um videogame, eu vou chutar um valor, tá, gente? R$ 2.000. E venda, aqui eu vou botar produto. Então fica bem fácil de ver, né? A gente tem um produto que é um videogame, ele custa R$ 2.000. E se você vender à vista ele, o que acontece? Entra R$ 2.000 no teu caixa. Por quê? Porque você tinha uma mercadoria e pegou um valor. Então, no dia que tu vendeu, no mês que tu vendeu, né, mais precisamente, vai entrar R$ 2.000 na tua conta. Olha só que legal. Então, aqui ficou fácil, né? Então, a gente visualizou o Xbox entrando, né? Você comprou ele, você pode ter comprado ele, eu vou até botar aqui, ó, para ficar mais fácil. Você pode ter comprado ele por 1.500. Compra. 1.500. Ter feito a venda por 2.000. E aqui a gente pode botar assim, ó. Lucratividade. Então, esse menos esse é R$ 500, né? Então ficou facinho de entender. E aqui, dinheiro recebido. Tu vê que em nenhum momento na venda aqui, ou coisa, eu tive que colocar da onde veio esse dinheiro. Então, isso aqui é uma simulação básica para tu saber que teve essa entrada, né? Tu pagou R$ 1.500, você fez uma venda dele de 2.000, sobrou R$ 500. A gente chama de lucratividade porque a gente não está contando nada, não está contando absolutamente nada da empresa. A gente está falando exclusivamente do produto, ok? E aí tu recebeu esse 2.000. Show de bola? Então a gente só trabalhou aqui em cima de compra e venda. E aí, agora chegou, vou botar aqui, Place, é o Play 5, né? PlayStation 5, é isso, gente. Tomara que eu tenha escrito certo. Vamos dizer que isso aqui custa R$ 5.000. Aí, preço de compra, né? E tu quer vender ele por 6.000. Então, se eu botar a lucratividade aqui, em cima dele, se eu vender, ele vai me dar uma lucratividade de R$ 1.000, perfeito? Se eu comprar por 5.000 e vender ele por 6.000. Só que aí vem um detalhe que o de cima não tinha. Eu vou inserir aqui uma coluna nova chamada troca. Olha só o que acontece. Tu tinha comprado um produto de 5, que é o valor do teu estoque, e tu vendeu ele por 6. Só que tu pegou um outro, um outro, um outro videogame na troca de R$ 2.000. Olha só.
Então quer dizer, a tua lucratividade continuou sendo 1.000, tá? Só que tu pegou um outro produto na troca e olha o que aconteceu. Se tu for vender no teu caixa, vamos dizer que ele pagou à vista, tá? Tô só simulando pagamento à vista aqui, tá, gente? Não tô fazendo a prazo para não dar complicação para a cabeça de vocês. No caso, tu pegou um vídeo AMD 2, tu tinha 5.000 reais em estoque e agora tu tem 2.000 reais em estoque. Porque foi o preço de custo que tu pegou daquele outro videogame. Vou botar aqui um Xbox 360, por exemplo, dizer que é esse valor, tá, gente? Então, algumas pessoas acham que é simples tu fazer um fechamento da tua empresa sem a gente ter um conhecimento mínimo de financeiro, né? Então, tu vê, nessa venda de cima, fica claro que o 500 entrou nesse momento. Então, tu tinha um produto de 1.500, tu vendeu ele por 2.000, a tua lucratividade, né? Lucratividade daquele produto foi 500 reais. Então, não teve troca e entrou no teu caixa 2.000. Então, assim, ó, aqui tu consegue visualizar bem certinho. Se tu fizer todas as tuas vendas de veículos à vista, vai ser fácil de visualizar. Mas sempre, né? Sempre tem uma vendinha no mês que ela não é à vista. E aí, esse aqui foi só um detalhe que eu coloquei para vocês verificar. Então, quer dizer, paguei 5.000 no PlayStation, né? Vendi ele por 6.000. A minha lucratividade é 1.000, ok? Estão pensando que ele pagou 4.000 à vista. E aí, só que teve uma troca. Teve alguma coisa que tu pegou, né? De 2.000, que foi o Xbox 360, e o dinheiro que tu recebeu foi 4.000. Então, no teu caixa vai ter 4.000. E 2.000 foi pro teu estoque, olha só, né? E aí, desses 2.000, vamos dizer que tu pretende vender ele por 3.500, porque tu comprou ele por uma barbada, sobrou dinheiro, né? E aí tu vai vender esse produto por 3.500, e aí a tua lucratividade, olha só, se for vendido à vista, né? Lembramos isso. Vai ser de 1.500, né? Não teve troca e a pessoa pagou aqui 3.500. Então tu vê que quando tem troca, ele fica um pouquinho mais difícil de tu localizar, né? Os valores que passam no caixa não é o mesmo da tua lucratividade e às vezes não é o mesmo que vai entrar. Por exemplo, ali eu vendi um produto de 6, que foi o caso do PlayStation, né? E só ficou 4 do meu caixa, porque 2 foi para o meu estoque, né? Então tem que se atentar nesses detalhes, porque o que acontece? A venda, quando movimenta troco na troca, ou quando movimenta cheques para frente, que eu nem falei aqui, ela dá lucratividade, só que ela não, esse dinheiro às vezes não entra naquele momento, né? Vamos imaginar que eu comprei um produto, paguei aqui, vamos lá, imaginar 3.000 reais, e aí eu sei que eu vou vender ele por 6, porque foi uma barbada, né? A tua lucratividade vai ser 3.000 reais, tu está vendendo pelo dobro, só que aí a pessoa te pagou 6.000 reais. Só que esses 6.000 reais não foi para esse mês. Foi um cheque para janeiro de 2022, né? Aí o que acontece? Comercialmente tu tem uma venda de 3.000 reais, mas tu tá com um cheque que só vai ser entregue lá em janeiro, né? E aí o que vai acontecer em janeiro? Vamos imaginar que em janeiro tu não vendeu nada, nenhum centavo, não vendeu nada. Mas foi lá e depositou esse dinheiro, esse cheque de 6.000 reais à vista lá. À vista não, né? Porque foi de outubro, depositou esse cheque em janeiro e aí entrou 6.000 reais na tua conta. Aí tu vai dizer, meu Deus, esse mês eu vendi bem pra caramba. Pô,
entrou um dinheirão aqui que eu não estava esperando. Só que esse dinheirão foi feito lá em outubro, né? Então, o fechamento de caixa, o fechamento de estoque, né, o fechamento de contas a pagar e a receber, ele não é um relatório só que vai te dizer como é que está a tua empresa. Então, são vários relatórios que tem que ir tirando para você entender como é que está a tua empresa, né? Eu até fiz deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu mexi, até para confundir, pode confundir um pouco vocês. Qualquer coisa eu corto o vídeo por agora e a gente não confunde. Deixa eu ver se tem aqui. Esse aqui é um negócio legal que eu fiz também, ó. Eu botei vendas comercial, e aí eu coloquei aqui, ó, carro X, a data da venda foi feita no dia 7/10, 40 mil à vista, né? Então, o custo do veículo foi 35 mil, o lucro foi de 5 e a competência foi outubro. A competência a gente chama quando é feito aquela transação comercialmente, né? Eu fiz a transação nesse mês de outubro, então realmente foi nesse mês que esse dinheiro entrou para mim, né? Aqui no caso do veículo Y, né? A venda também foi feita no mesmo dia, o valor da venda foi de 40 mil, só que esse 40 mil aqui é uma promissória para 30 dias na frente. Então, olha só, me custou 35, o lucro foi 5, mesmo de cima, gente. A competência foi outubro, mas o vencimento foi novembro, que é quando tu vai lá e ele vai pagar esse dinheiro. Então, a tua lucratividade vai ser só nesse momento aqui, ó. A hora que o dinheiro entra, a hora que entrou no caixa, a hora que realmente aconteceu, né? E aí, vamos ver aqui o caso 3, que é o carro Z. A mesma coisa, uma venda de 40 mil, né? Foi dado 40 mil para um cheque para 90 dias. Olha só que interessante. A venda, né, me custou 35, é 5 mil que eu vou receber, tudo igual, né? Só que aí eu vou receber só em janeiro do ano que vem. Olha só que coisa louca, né? Então não tem dinheiro no meu caixa. Tem comercialmente eu fiz uma venda, mas ele não entrou ainda. E eu fiz aqui um carro A, né? Que a pessoa fez o quê? Ela me pagou 40 mil, só que ela fez da seguinte maneira: 31 mil à vista, ou seja, 31 mil foi agora, entrou esse dinheiro, olha que legal, esse dinheiro está na minha conta, só que ela me deu um carro de 9 mil, né? E o que aconteceu? Para esse veículo de 35 mil aqui, eu faturei 5 mil, beleza? Entrou sim, entrou 31 mil, o faturamento foi. Só que o que aconteceu? A competência também é esse mês, porque entrou, e o vencimento é outubro. Só que olha o que aconteceu no meu estoque, olha só que interessante. Eu tinha um veículo de 5 mil, de 35 mil, e eu troquei ele por um veículo de 9 mil. Ou seja, esse 9 mil, ele não tem um recebimento lá no financeiro de 9 mil. Porque eu tirei um veículo de 35 do estoque e coloquei um veículo de 9, entendeu? A movimentação foi apenas no estoque. Não tem como lançar lá, por exemplo, vou dizer que eu paguei 9 mil no carro lá, vou dizer que recebi do cara. Não tem como fazer isso. Porque o que movimentou foi só no estoque. E o que entrou em dinheiro, né, no caixa da empresa, ou feito um TED, um PIX, foi de 31 mil, tá? Então, por isso que a gente tem que se atentar a isso aí. Eu fiz deixa eu ver se é fluxo de caixa financeiro. Um não está funcionando, eu fiz um teste aqui, deixa eu ver se é esse. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu dar uma olhada. Fiz uma complicaçãozinha aqui só para a gente se localizar. Fluxo de caixa. Além disso, vamos fazer um testezinho rápido aqui, ó. Olha só que interessante. Eu coloquei alguns valores, existe fluxo de caixa mensal e fluxo de caixa de competência. Aí aqui tu vê, lá eu estava falando comercialmente. Quando eu vendi e quando eu vou receber, né? Aí são duas coisas. Quando a gente trabalha com fluxo de caixa mensal, tá? É quando esse dinheiro entra todo mês. Por exemplo, o aluguel,
é um negócio fixo, eu posso botar aqui 1.500, 1.500, 1.500 e vamos embora. A água, 50, 50, pode variar, né, gente? 50, 56, enfim. A luz eu botei 100, 100, 100, 100, 100. Vendedor, R$ 1.000, R$ 1.000, todo mês pagando, né? E aí eu fiz uma compra de um notebook de R$ 3.000 dividido em 10 vezes. Quando a gente trabalha com fluxo de caixa mensal, olha o que acontece. Eu boto o valor de 300, 300, 300 até finalizar. 10 vezes. Quando eu trabalho com fluxo de caixa por competência, olha só o que acontece. Aqui os valores são os mesmos, tá vendo? Tudo igual. Ó. Só que quando eu compro um notebook em 3 vezes e o fluxo de caixa é competência, olha a diferença que dá desse valor para esse aqui. São R$ 3.000, porque eu fiz a compra nesse mês, certo? Fiz a compra nesse mês. Aqui não teve despesa nenhuma de notebook, basicamente pelo fluxo de caixa de competência, né? Não tem, mas, claro que tem que pagar, porque ele entrou como 103.000 aqui, beleza? E aí, no restante do coisa, ele não mostra que teve despesa nas margens. As fixas estão aqui, continua tudo perfeito. Mas a competência daquela compra que foi feita foi aqui. E aí eu botei os carros aqui para baixo, olha só que interessante. Eu botei o carro X à vista, aquele da outra conta que a gente fez ali atrás, né? E ele tava assim, ó. Se ele foi pago no mesmo mês, ele cai no fluxo de caixa mensal, ele cai naquele mês. Se ele foi feito para 30 dias naquela nota promissória, ele cai em novembro, né? Nesse carro Z, que era para 90 dias, ele só cai em janeiro. E aquele carro à vista de 31.000 mais o 9 do outro cai, né? Vai cair no mesmo mês de outubro. Se for fluxo de caixa por competência, olha só o que acontece. As vendas foram todas feitas, todas aquelas vendas foram feitas em outubro, então ele totaliza 151.000 aqui. Olha só que interessante. Se tu acompanha um fluxo de caixa por um certo tempo, tu vai ver que os valores são os mesmos. Ó. Por exemplo, aquela despesa do notebook feita em 10 vezes, a despesa deu 34.000 de tudo isso aqui durante 12 meses. E aqui embaixo também deu, ó. Não mudou nada. É só uma forma de estar trabalhando, entendeu? E aqui embaixo a mesma coisa, ó. As receitas desses veículos aqui, os dinheiros que entraram no carro, na conta, foram em meses diferentes, mas seu totalizado dá 151.000, né? E aqui a mesma coisa, né? Fluxo de caixa de competência, ele confirma que deu 151, aqui em cima também se eu somar vai dar 151, total de receita, e aí eu consigo visualizar, né, de uma maneira diferente. Por isso que eu falo para vocês, muita gente me pergunta, Fernando, como é que não tem como eu visualizar isso aí num relatório, dar um clique só e tá trabalhando? Cada empresa analisa de uma maneira diferente, né? Então, eu sempre digo, você tem que ter uma noção um pouquinho de fluxo de caixa, você tem que ter uma noção de ver quanto é que está o estoque desse mês e agora como é que mudou, para saber se a tua empresa cresceu ou diminuiu, né? E você tem que notar como é que está o fluxo disso aí e ver se está dando receita dos teus veículos, né? Porque aquelas receitas que eu botei aqui, ó, deixa eu ver, esse aqui é a venda em estoque, ó. Eu coloquei que ele deu 5.000 de lucro em todos eles. Se todos esses aqui te desse lucro de 5.000, né, tu teria 20.000. Só que tu tem que se atentar às despesas dos veículos, ver como é que tá. Por isso que a gente tem um relatório de vendas bem tranquilinho ali, que é o gerencial. Ele te mostra se aquilo ali tá te dando lucro ou não. E aí tu tem que se basear, tu pode até lançar as despesas do mês, por exemplo, contas a pagar e a receber, e ver a lucratividade daquele mês. E aí tu pode ter um relatório dizendo assim, olha, esse mês eu gastei 2.000 de despesa geral, a gente faturou 5.000, sobrou 3.000. Quando a gente faturou 5.000, não quer dizer que tu recebeu esses 5.000. Por que tu não pode dizer isso? Porque pode ter um cheque um pouquinho para frente, uma promissória, né? Algum detalhe ainda que não entrou, mas basicamente a despesa foi 3, né? Desculpa, foi 2 e
e a receita foi 5, então sobrou 3. Mas não quer dizer que esse dinheiro está fisicamente na tua empresa. Então é por isso que a gente tem que se atentar, né, nesses detalhes. Eu espero ter conseguido esclarecer um pouquinho para vocês como é difícil fazer o fechamento, mas cada empresa trabalha de uma maneira. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser mandar um feedback, aqui embaixo pode comentar, ou ter meu WhatsApp pessoal, vou até colocar aqui, vou botar bem aqui para vocês, se quiser conversar comigo, né, e trocar uma ideia. Olha, Fernando, não é por aí, eu faço diferente, eu faço de outra maneira. Me chama, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos facilitar essa vida de vocês, né? Deixa eu botar aqui, 9995-7887, eu vou dar um zoom para vocês enxergarem o meu celular. Vou botar bem aqui. Esse aqui é meu número, ó. Esse aqui é meu número. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, diz, ó, Fernando, vi o vídeo sobre fechamento de caixa, como é que tava ali, tem uma ideia aqui, eu trabalho de uma maneira diferente, eu visualizo de uma outra maneira, pode me chamar e a gente vai conversar. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.